lugar de encontros, esportes e celebrações. Longe dos duelos profissionais e do futebol padrão FIFA, é na várzea onde acontece a popular pelada do final de semana. Um costume majoritariamente masculino que se transforma com a presença cada vez maior de mulheres. Isso tudo me interessa porque o futebol de várzea também é muito mais do que só a prática ali dentro de campo, e eu acho que isso também que acaba atraindo tantas mulheres que nunca tiveram contato com isso antes, né? É toda uma sociabilidade, os rituais, a questão, né, do território, que é muito própria e que também acaba fazendo a gente ficar. Jogar bola sendo mulher nem sempre foi algo fácil no Brasil. Proibido em 1941, na era Vargas, o futebol feminino só voltou a ser autorizado em 1979, e assim como qualquer proibição, não se encerra quando se esgota no papel. Segundo a historiadora e pesquisadora Aira Bonfim, apesar da legislação proibitiva, as mulheres não se convenceram a permanecerem nas arquibancadas, sendo o estado do Rio de Janeiro um lugar rico de meninas aprendendo a jogar bola. As meninas vão usar as frestas, né, para brincar esse futebol, seja contra meninos, junto com meninos e entre elas. Isso vai acontecer já a partir de 1915, pelo menos o que a gente consegue documentar. Elas também se caracterizam como amadoras, né, e é bonito que a palavra amador pertence à palavra relacionar-se com o amor, né, antes mesmo de se pensar o amadorismo como aquele que não ganha dinheiro a partir do futebol, né. Então a gente acompanha um futebol que vai criando uma adesão popular, né, então essas mulheres, elas na década de 30, 39, 40, é um momento de muita adesão desse futebol, elas vão brincar e vão serem estimuladas a apresentar esse futebol publicamente nos eventos masculinos, né, o futebol suburbano, como ele é chamado nessa época, ele vai ter espaço na mídia, vai ter investimento, e é ali onde esses homens vão começar a sonhar uma ascensão social através desse esporte. E elas também. Ainda assim, as marcas do Decreto-Lei de número 3.199, de 14 de abril de 1941, persistem até hoje. Então você tem por muitas décadas e até hoje os reflexos morais disso mesmo. Nas famílias, nas escolas, isso se reflete, né, do quanto as mulheres têm acesso ao futebol. E até por isso que para mim também o futebol de várzea foi muito um lugar de poder reivindicar espaço público. Tem muito essa dimensão de direito à cidade para mim, porque a gente vê muitas formas de lazer direcionadas à mulher que são formas individuais de lazer ou são formas privadas de lazer, em espaços privados. Então a gente pensa, ou até as instâncias de sociabilidade, né, clássicas, um salão de cabeleireiro, ou mesmo você pensar um clube de leitura, uma aula de dança. E eu acho que isso também é um pouco do que a gente é privada quando é privada do futebol. É privada de um lazer coletivo, né? E da capacidade associativa que isso tem também por essa congregação. Zagueira do União Lapa, a professora Camila Góes sempre jogou em times alinhados com princípios ligados aos direitos humanos. A preocupação com a segurança e privacidade das mulheres em vestiários, por exemplo, é uma delas, assim como o tempo de jogo igual para todos. Ainda assim, comportamentos enraizados não foram completamente desconstruídos e dificultam a permanência de times totalmente femininos no futebol de várzea. Esse ambiente da várzea é um ambiente masculino, bastante masculinizado, e eu comecei a passar diversas violências em campo, violências vindas de pessoas de fora do meu time, né? Então, principalmente a questão de assédio sexual. Era muito chato, porque toda vez que eu ia jogar, alguém passava a mão em mim, fazia uma marcação diferente, que não estava nesse lugar do jogo. E aí eu fui me afastando. Como muitos jogos acontecem aos finais de semana, o cuidado com as crianças enquanto as mães jogam é uma das pautas trazidas pelas mulheres no futebol de várzea. Quando eu comecei a vir com a Gal, a minha filha, pro campo, a gente não conseguia fazer muita coisa, porque eu vinha com sacola, vinha com carrinho, não sei o que. Se eu não tivesse com meu companheiro, não conseguia jogar, porque ela demandava meu colo, tinha que ficar carregando um monte de coisa. E aí eu joguei pro time essa demanda, assim, de que o cuidado dela deveria ser coletivo também. Então,
uns companheiros que jogam em times de várzea de Rio, que também têm filhos, que levam os filhos para a várzea, eles foram dando um toque de como eles coletivizam esse cuidado. Com pouco ou nenhum apoio do Estado, é preciso que o futebol feminino de várzea seja encarado enquanto política pública, diz Camila. A ausência de investimento, por exemplo, se revela em uma pesquisa produzida pela PUC São Paulo com 95 times de várzea femininos da região metropolitana. O resultado mostrou que metade dos times sobrevive com doações e apenas 1 em cada 3 conta com algum patrocínio. Esporte é cultura também, é um espaço de muita produção cultural, de lazer, é o que eu falei, é fértil, né? É um espaço muito fértil. Então, entender isso enquanto uma política pública de bem-estar da população, né? Eu acho que finalmente a gente está sendo vistas aqui dentro como pessoas que ocupam esse espaço, já principalmente por conta dessa visibilidade, a gente tem sido mais aceita, né? Em espaços assim.